Gente, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu estou preparando cada aula com muito carinho, cada vídeo com muito carinho, certo? Então eu espero que vocês gostem das aulas. Se as aulas estão ficando meio que ruim para vocês, imaginem para nós professores que não temos nenhuma base técnica com relação a essa coisa de estar filmando vídeo, que nem todos os professores têm isso, certo? Eu espero que tanto os alunos quanto os pais sejam compreensivos com relação a isso. E espero que esteja tudo bem com vocês e seus familiares. E eu espero que essa aula seja vista da melhor maneira, certo? Fiquem com Deus e vamos para as aulas. Agora nós vamos ver a segunda parte de polígonos, ok? Onde aqui, certo? A gente vai ver os elementos de um polígono. Os polígonos possuem alguns elementos, conforme demonstrado na imagem ao lado, aqui nessa imagenzinha, certo? Onde eu vou explicando cada um e mostrando na figura, certo? Lados são denominados lados todos os segmentos de reta que unem vértices consecutivos, ou seja, vértices seguidos. Consecutivo é como 1, 2, 3, certo? Que vem um em seguida do outro. Na imagem a gente tem, aqui nessa imagem a gente tem o lado AB, BC, CD, DE e EA, ok? 5 lados. E vamos ter os vértices. O que são os vértices? Os vértices são os pontos de encontro do polígono. Vértice A, vértice B, vértice C, vértice D, vértice E, ok? E as diagonais, que são segmentos que unem dois vértices que não são consecutivos, ou seja, não estão um perto do outro, ok? Um depois do outro. Observe aqui que eu vou ligar A a C, essa é uma diagonal, A a D, outra diagonal, D até B, outra diagonal, D até E, outra diagonal, e E até C, outra diagonal, ou seja, eu tenho 5 diagonais. E vamos ter também os ângulos internos, que são aqueles que são formados por dois lados consecutivos. Dois lados, um depois do outro, ok? Consecutivo. Esse depois esse, ok? São os ângulos internos, que são esses aqui. Esse é um ângulo interno, 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 esse é um ângulo interno. Ângulos internos são os ângulos que ficam dentro do polígono. Nesse caso do vídeo, os ângulos azulzinhos. E os ângulos externos são aqueles que são formados por um lado e pelo prolongamento do lado a ele consecutivo. Ou seja, os ângulos internos são de fora. Eu prolongo um e eu prolongo esse ângulo, essa reta, e vou ter um ângulo externo, porque eu tenho duas semi-retas. Lembrando que para ter um ângulo eu tenho que ter dois segmentos de reta que têm origem no mesmo vértice. Observe aqui que o meu vértice é o B, e eu tenho ele aqui e ele aqui, certo? Duas semi-retas. Ave Maria. Aí eu tenho ele aqui. Aqui os laranjinhas são os ângulos externos, ok? E agora a gente vai ver como calcular as diagonais de um polígono convexo, certo? Convexo é aquela definiçãozinha que a gente passou no primeiro vídeo, no início do vídeo, ou foi no vídeo anterior. Memória fraca. Diagonal de um polígono é um segmento de reta que liga um vértice ao outro, passando pelo interior da figura. O número de diagonais de um polígono depende do número de lados e pode ser calculado pela expressão abaixo, certo? Essa expressão aqui, D, que significa aqui diagonal,
N é o número de lados. Se eu tiver, suponha, um polígono de 4 lados. 4 aqui, certo? Abre parêntese. 4 menos 3, fecha parêntese, sobre 2. Aqui eu tenho 4, lembrando. 4 menos 3, 1. Aí, então, fica 4 vezes 1 sobre 2, certo? 4 sobre 2 simplificando por 2 em cima e embaixo, sobra 2. Então, eu vou ter duas diagonais, que é a diagonal de um quadrado, ok? A quantidade de diagonal de um quadrado. Porque para eu traçar uma diagonal, lembrando que ele não pode, sob hipótese nenhuma, ser consecutivo. Tem que ser vértices que não são consecutivos, que não vem um depois do outro, ok? Vamos lá, continuar nossa aula. Uma pequena observação, tá? Diagonais que passam pelo centro do polígono, o centro, meio do polígono. Se o número de lados é ímpar, nenhuma diagonal passa pelo centro, ok? Se eu tiver um número de lados ímpares, se for 1, 3, 5 ou 7 e assim sucessivamente, ele não vai passar pelo centro do polígono, certo? Pelo meio, certo? Já se o número de lados é par, passam pelo centro n sobre 2 diagonais. O que é esse n sobre 2 aqui, certo? Ele é o número de lados dividido por 2. Se eu tenho um quadrado que tem 4 lados, certo? E divido por 2, eu vou ter duas diagonais. Se eu tenho um polígono de 6 lados, que é par, ok? E divido por 2, eu vou ter 3 diagonais. E assim sucessivamente. Agora, a gente vai para um assunto bem interessante, que é a soma dos ângulos internos de um polígono convexo, certo? A soma dos ângulos internos, que a gente está usando aqui o símbolo SI, ok? De qualquer polígono depende do número de lados, sendo usada a seguinte expressão, ou seja, tudo que a gente viu até agora depende do número de lados dos polígonos, ok? Observe aqui, eu tenho SI é igual a 180 vezes, abre parêntese, N menos 2. Eu quero saber qual o valor dos ângulos internos. Se eu tiver um triângulo, ok? Triângulo, 3 lados. Eu vou botar 180, abre parêntese, 3 menos 2, que dá 1. Então, eu vou ter 180 vezes 1, 180. Então, os ângulos internos de um triângulo, ele é 180. Caso eu tenha um quadrado, eu vou pegar 180, no lugar do N, vou colocar o quadrado, tem 4 lados, vou colocar o 4, 4 menos 2, 4 menos 2 é 2, 2 vezes 180, 360. Então, meus ângulos internos são, o valor dos meus ângulos internos são 360 graus, ok? Observe que a soma dos ângulos, agora a gente vai ver a soma dos ângulos externos em um polígono convexo. Quando eu tenho um polígono convexo, que é aquele que eu posso escrever ele dentro de uma circunferência, certo? A soma de todos os ângulos externos fora, ok? Quando eu prolongo um lado, eu vou ter 2 semi-retas e eu vou ter um ângulo externo fora. De um polígono, independente do número de lados, ou seja, ele não vai depender do número de lados, aqui neste caso, os ângulos externos, ele vai ser sempre igual a 360. Então, se eu pegar e somar todos os ângulos externos, tem que dar 360, ok? Já ângulos internos e externos, os ângulos internos e externos de um vértice são sempre suplementares,
Ou seja, a soma é igual a 180, ok? Suplementares significa que a soma vai ser sempre igual a 180, ok? Suplementar, a soma dos ângulos é igual a 180, certo? E aqui eu tenho a imagem, certo? Aqui eu tenho ângulos internos, que tá dentro, ok? E aqui eu prolonguei, isso é um lado, prolonguei e eu tenho um ângulo externo. E aqui vamos dando continuidade. Houve algum problema na gravação e vamos pausar daqui. Vai que a outra parte terminou daqui. Então eu tenho ângulos externos aqui fora, ângulos internos dentro, ok? E aqui eu tenho alguns polígonos, que são os polígonos regulares, certo? Que um polígono regular, se tiver todos os seus lados em ângulos iguais, sejam eles internos ou externos, eles têm que ter, certo? Ou eles têm que ter ângulos internos ou externos iguais, ok? E todo polígono regular ele pode ser escrito numa circunferência, ok? Aquele círculozinho, geralmente a gente vê de raio 1 círculo no plano, uma bola no plano, que a gente constrói com compasso. Fugiu a palavra, ok? Essa é a nossa aula de hoje. Ficou um pouco longa, mas a gente vai ver ela aos poucos, ok? Até a próxima aula.